Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena, e esse é o vídeo sobre o sétimo dia da 40ª Mostra de São Paulo. Aliás, hoje foi um bom dia. Eu vi 5 filmes. O primeiro foi o turco Pano de Limpeza, que é um filme que gira em torno de duas faxineiras curdas que moram em Istambul, e a gente acompanha um período na vida dessas duas mulheres, que são amigas, e o marido acabou de abandoná-la quando o filme começa, e a outra é casada, tem filho, as duas têm problemas financeiros, e a gente acompanha um pouco da amizade dessas, dos dramas pessoais dessas duas mulheres, e do dia a dia dela com as várias patroas, porque elas atendem várias casas. A dinâmica entre as duas mulheres, as duas atrizes principais, com nomes difíceis de pronunciar, eu vou colocar na descrição do vídeo, nem vou tentar pronunciar para não passar vergonha. As duas atrizes são atrizes formidáveis, que sem histrionismo, sem exageros, elas conseguem construir uma relação muito delicada entre as duas personagens e principalmente conseguem criar duas personagens que são multifacetadas. Ao mesmo tempo em que elas são generosas uma com a outra, elas podem ser também profundamente egoístas. Elas podem ser, por exemplo, dedicadas ao filho, à filha, ou enfim, ou mesmo uma a outra, mas ao mesmo tempo elas podem ignorar problemas que são importantes para focar em outras coisas menores. É muito interessante você observar isso. Primeiro porque o filme consegue botar o espectador realmente dentro da pele dessas duas personagens. As dificuldades financeiras que elas vivem, as dificuldades emocionais que elas vivem, as dificuldades psicológicas que elas vivem, as dificuldades de relacionamentos uma com a outra e com os seus parentes. E meio que ancorando, ligando as duas, tem uma menininha que é uma atriz que tem praticamente fala nenhuma, mas é uma atriz mirim assim, adorável e, aliás, cujo carisma é fundamental para servir realmente de amarra para a trama. Gostei muito, achei muito delicado esse pano de limpeza. Foi uma boa surpresa porque realmente eu fui assistir assim mais para tapar um buraco da programação e fui surpreendido por um ótimo filme que eu não esperava. O segundo filme que eu vi no dia foi uma comédia romena chamada Dois Bilhetes de Loteria, que é uma comédia com momentos bastante eficazes. A história basicamente gira em torno de três amigos, os três sem muito dinheiro, e um dia, meio que no impulso, eles apostam na loteria e ganham 6 milhões e decidem dividir esse prêmio, mas um deles tinha guardado o bilhete na pochete que foi roubada. E eles têm que encontrar os dois caras que roubaram a pochete para recuperar o bilhete. Então o filme, de certa maneira, funciona como uma espécie de road movie. A gente acompanha esses caras nessa jornada, eles conhecem pessoas no meio do caminho, eles enfrentam dificuldades sempre para pagar a gasolina. E é uma comédia, obviamente. Assim, essa comédia ela é muito guiada pela personalidade dos três. Que é um cara, o protagonista, que é um cara mais humilde talvez dos três e mais burrinho também dos três. Burrinho não, estúpido. E que quer conseguir o dinheiro para trazer a esposa de volta da Itália. O outro é um apostador compulsivo e o terceiro é um cara paranoico que acha que o governo está por trás de tudo. Como eu falei, o filme ele cria a comédia através da relação entre esses três, mas é uma comédia de situação também. Além de ser um road movie, é uma comédia de situação. Ele vai montando pequenas gags que vão sendo construídas através da maneira como as situações vão sendo escaladas, vão escalando de bobagens até situações mais graves. É interessante que às vezes falta inclusive coesão. Por exemplo, em certo momento eles vão visitar estão investigando o apartamento dos vizinhos de um deles, e eles entram num apartamento que tem, obviamente, tem três jovens que, obviamente, vendem maconha e outras drogas que eles não mencionam para a vizinhança. E eles oferecem droga para os três personagens principais, e eles falam, não quero não, obrigado. E um deles, que é o protagonista, vê uns bolinhos na mesa e fala assim, vou aceitar só um bolo. E é óbvio que o bolo é de maconha. E aí você fica esperando, né? O cara comeu o bolo de maconha, ele não leva a lugar nenhum. Ele não tem aparentemente efeito nenhum, então é uma piada que não se concretiza. Já outras piadas, como por exemplo, uma que tem a ver com a cor do carro dele que ele muda, leva a punchlines, a um clímax que são extremamente eficazes. Então, de modo geral, é uma comédia divertida, quer dizer, então ela cumpre a sua função básica,
mesmo que falte coesão a ela e ela acabe não remontando a um grande resultado. Mas enfim, é um filme razoável. Bom, divertido, esses 2 bilhetes de loteria. O terceiro filme que eu vi no dia é uma comédia bem mais eficaz, bem mais coesa. É uma comédia da Bélgica, aliás, uma coprodução da Bélgica com a França, chamada Más Notícias para o Senhor Mars. E Mars, né? Fiz com uma pronúncia inglesa e não é. É um filme que gira em torno de um cara que trabalha como programador numa empresa, e ele tem 2 filhos, é divorciado, e um dia ele é atacado por um colega de empresa, e esse colega de empresa acaba aparecendo na casa dele, ele tem problema com os filhos, problema com a ex-esposa, problema com o patrão, problema com todo mundo, com a irmã, mas ele é um cara extremamente comedido, resignado. Eu ia dizer sensato, mas existe uma diferença entre a sensatez e a passividade. Ele é um cara passivo. E a graça da situação é ver como ele está vivendo. O contexto em torno desse cara é um contexto extremo, porque as situações que vão acontecendo com ele são situações extremas, né? O cara, por exemplo, ser atacado e perder um pedaço da orelha. Isso é logo no começo do filme, não é um spoiler grande. Mas como ele reage, ok, como se fosse assim, ok, tudo bem, isso aconteceu, tenho que lidar com isso. Então, o filme extrai muita graça disso, dessa atuação centrada do protagonista em meio a personagens que são tudo menos centrados, mas também, ao mesmo tempo, o filme cria um arco narrativo que, só por eu ter descrito isso, já devem ter percebido por onde vai caminhar, né? Quer dizer, esse cara se tornando alguém cada vez mais dono da situação, tentando ser dono da situação, ou mais impulsivo, no mínimo. E o filme funciona nos 2 lados. Ele funciona como comédia e funciona como um estudo de personagem. Os momentos divertidos são muito divertidos e os momentos que têm um toque dramático, um toque pessoal ali da relação dos personagens e da construção do protagonista também funcionam muito bem. E isso, de novo, sem que o filme tenha que apelar para gags absurdos, para o nonsense, por exemplo. O filme muitas vezes beira o nonsense, mas se afasta antes. Enfim, gostei muito desse Más Notícias para o Sr. Mars. O quarto filme que eu vi no dia foi uma produção do México, se eu não me engano. Não, perdão, uma produção da Colômbia, chamada La Ciénaga, Entre el Mar e el... Não vou tentar falar. Vou tentar, de novo. La Ciénaga, Entre el Mar e la Tierra. Entre o mar e a terra. É um filme que gira em torno de uma mãe e de um filho. Esse cara foi diagnosticado com distonia quando ele é uma doença degenerativa muscular quando ele era criança. Agora a gente está acompanhando ele adulto. Ele está preso à cama, perdeu boa parte do controle dos músculos, vive como se estivesse em contração constante. É obviamente uma condição muito dolorosa. E a mãe cuida desse filho, que agora é adulto, como eu falei, e o sonho desse cara é ver o mar. E eles são muito humildes, eles moram numa casa de palafita. E boa parte do drama do filme é extraído justamente da humildade dessas pessoas que têm que lidar com uma doença extrema sem condições financeiras para tal. E ao mesmo tempo o filme acompanha a relação entre esse cara e uma amiga de infância que ele, obviamente, agora ele é apaixonado por ela. E ela é uma menina muito dedicada a ele e tenta ajudá-lo de todas as maneiras, o que desperta um certo ciúme na mãe dele, etc. e tal. É um filme construído a partir de atuações. O trio central é formidável, que é o protagonista, inclusive o protagonista também é o roteirista do filme, Manolo Cruz, e a mãe dele, que é vivida por um ator chamado Vicky Hernandez. A dinâmica entre a relação entre esses dois é muito delicada. E os dois desempenham muitíssimo bem os seus papéis. Assim, realmente a gente sente a dor daquelas pessoas e o amor entre elas. O problema é que as situações que o roteiro constrói são... O filme basicamente bate numa única tecla. Chore, 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 chore. Do início ao fim. É um melodrama artificial, unidimensional, que em vez de provocar uma certa catarse no espectador, ou choro, ele simplesmente chega a partir do momento que você já fica anestesiado. Você fica assim, ok, mais um sofrimento, ou mais uma cena dramática, mais do início ao fim. Então não existe um crescendo. Então naquele que deveria ser o clímax dramático do filme, como eu falei, o espectador já anestesiou. Ele já está, ok. E isso obviamente é uma falha. Apesar de você ter excelentes atores em um filme com um potencial dramático forte, o esforço do filme para provocar choro o tempo todo
acaba atuando, sabotando o próprio filme. Então, realmente, esse filme é um filme bastante problemático. La Ciénaga, Entre o Mar e la Tierra. Vou seguir de novo. E o último filme que eu vi no dia foi um filme que eu revi. Aliás, é a segunda vez que eu vejo esse filme no cinema, O Exorcista, do William Friedkin. Eu vi o filme quando ele foi exibido nos cinemas brasileiros, uma edição restaurada, se eu não me engano, em 2003, quando o filme fez 30 anos de lançamento. E essa agora, a versão que passou na retrospectiva da mostra do William Friedkin, em homenagem ao William Friedkin, é uma versão linda também, restaurada, digo, a qualidade da cópia. E, enfim, não tem nem muito o que dizer sobre. Aliás, me deu até vontade de escrever um jovem clássico. Será que é um jovem clássico? É um jovem clássico, né? Ele tem 41 anos. Tudo que tem 40, 41, 42 anos, 43, a gente chama de jovem ainda, né? Então ele é um jovem clássico. E é um filme, enfim, extremamente eficaz, ele permanece eficaz. O que torna esse filme tão eficiente é a inteligência do roteiro e do diretor em calcar o sobrenatural num contexto profundamente realista. Ele cria um contexto realista para o filme, um cenário realista, um universo realista, e aí, quando ele começa a deixar escancarar o sobrenatural, esse sobrenatural ele vem com mais verossimilhança. E isso, inclusive, vem das atuações dos atores, da Ellen Burstyn, do Jason Miller, Max von Sydow, que é sensacional. Você pensa que no filme, quando ele fazendo o Padre Merrin, que é um senhorzinho, e o Max von Sydow tinha o quê? 44 anos, se não me engano, quando ele fez o filme. É uma atuação e uma maquiagem que, digo, rivalizam com o do Marlon Brando em O Poderoso Chefão. Não chegam a ser isso, porque o outro é o Marlon Brando no Poderoso Chefão. Mas é uma atuação sensacional. E da Linda Blair, obviamente. Os efeitos de maquiagem são excepcionais. E claro, tem aquele realismo que só vem do que realmente é real. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, por exemplo, sempre que eles estão no quarto praticando o exorcismo, quando eles estão falando, eles estão esperando, a gente vê a condensação do ar, então a gente vê o frio que está ali. Como é que eles fariam isso hoje em dia? Efeito digital. E a gente ia perceber a fumacinha digital saindo. Não. Lá na época, o que o William Friedkin fez foi simplesmente congelar o estúdio, e aquela condensação que a gente está vendo é uma condensação real, porque os atores realmente estão congelando. E como eu falei, o fato de até os padres questionarem a natureza sobrenatural do que está acontecendo acaba ressaltando o impacto que esse sobrenatural exerce. É um filme extremamente controlado, disciplinado e que por isso tem uma eficácia ainda tão grande 43 anos depois. E é isso, foram esses os 5 filmes que eu vi no 7º dia da 40ª Mostra de São Paulo. Um grande abraço e bons filmes.